Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Programa Florescer Violeta. Eu sou o Sidney Rosa e sou terapeuta quântico. Atendo na região da Zona Norte, em São Paulo, ali em frente ao metrô Tucuruvi. E daqui a pouquinho eu já passo aqui o meu contato para você fazer para o meu celular, para você fazer um contato comigo, tá bom? Esse programa e todos os outros nós gravamos, né, aqui na Vibe Mundial, e você pode depois assistir no meu canal do YouTube, Florescer Violeta é o nome do canal. Você pode procurar lá Sidney Rosa, Florescer Violeta, que você vai encontrar e você vai poder assistir todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, tá bom? Sempre com o tema, né? Tem lá o nome do programa, o tema do programa. Aí aquilo que te interessar, você vai dar uma olhada, assiste, depois me liga, comenta, manda mensagem, tá bom? Pelo Facebook também, eu estou como Florescer Violeta, e também tem a minha página que é Sidney Rosa. E lá na imagem do meu Facebook tá Florescer Violeta. Então não tem erro, é facinho de você localizar, tá bom? Eu queria hoje chamar a atenção para alguma coisa que é tema recorrente aqui. Dificilmente eu não falo desse tema aqui no meu programa, é algo que eu estou sempre tocando nessa tecla, eu estou sempre chamando, né, a atenção, chamando a gente para refletir sobre essa questão, que é a questão do empoderamento pessoal, né? Eu insisto nisso, eu vou insistir sempre muito com isso, que é a capacidade que nós temos de transformar, transmutar, de fazer coisas, né? Essa capacidade é do ser humano, o ser humano tem essa capacidade, né? Não sou eu, nem você e nem meia dúzia de pessoas na realidade. Essa é uma capacidade do ser humano, ela é intrínseca, ela é do nosso ser. O que a gente não faz normalmente é utilizar esse poder pessoal, né? É não saber que nós temos, é não saber o quanto que a gente pode usar desse poder pessoal, né? Eu quero, né, falar disso hoje, porque a gente está aí nas últimas horas, né, dessa quarentena, desse processo todo. Eu não tenho dúvida de que daqui a pouquinho a gente vai estar voltando à vida ao normal, daqui a pouquinho já vai estar tudo normalizado. E aí eu quero que você reflita, né? Eu quero te chamar para essa reflexão. Quase 70, quase 80 dias já em que as nossas vidas foram absolutamente transformadas, né? Difícil quem nesses últimos dias, nesses últimos 80 dias, manteve a sua rotina, né? Foram pouquíssimas as pessoas que mantiveram as suas rotinas, que continuaram fazendo aquilo que faziam normalmente, né? A grande massa do planeta mudou completamente aí o seu dia a dia, suas rotinas, e se reinventou, não é? Se reinventou. Eu imagino que tem, assim, pessoas que tenham passado uma dificuldade maior do que as outras, né? Eu entendo que aquelas pessoas que tinham que fazer o seu dinheiro no dia, para comer no próprio dia, né? Isso é muito comum no Brasil. Eu acho que essas pessoas, com certeza, elas sofreram mais do que algumas outras que trabalharam home office, trabalharam das suas casas, e o dinheiro caía normalmente ali todo dia 5, dia 10 nas suas contas,
né? E claro que também sofreram, também tiveram dificuldades para lidar com isso tudo, né? Com o isolamento, parcial ou não, mas a capacidade que todos nós tivemos para superar isso. Eu tenho certeza que a absoluta maioria passou por essa fase com louvor, né? Passou bem, se virou, se reinventou, se ajustou e conseguiu passar. De uma maneira ou de outra, apertando daqui, apertando dali, se ajustando com a necessidade de não poder sair, de ter que ficar em casa, mas a grande maioria, a infinita maioria, passou por esse caos, por esse momento, por essa grande dificuldade, por essa grande transformação. E essa é a capacidade que nós temos e que normalmente a gente não se dá conta e que normalmente a gente nem percebe, né? Olha quanta força, olha quanto poder você teve para superar essa fase. Por mais dificuldade que você possa ter tido, né? Por mais difícil que possa ter sido para você. Mas você superou. Tenho certeza que você superou. Você conseguiu ultrapassar essa fase. Então veja como nós temos um poder dentro de nós que a gente só descobre, a gente só sabe que tem quando é colocado à prova. Né? Quantas pessoas talvez lá no início já pensavam que não iriam conseguir passar, que não iriam conseguir sobreviver, que iriam ter uma enorme dificuldade e que talvez até tenham tido, mas ultrapassaram a dificuldade. Olha que fantástico isso, né? Olha que fantástico que é esse poder pessoal. Por mais que as grandes mídias estão ainda, né? Ficaram o tempo todo e estão ainda introjetando medo, né? Quem já me ouviu aqui sabe que eu falo muito disso, dessa introjeção de medo. A introjeção de medo, jogar o medo para as pessoas para enfraquecê-las. É essa a finalidade. A finalidade de ficar o dia inteiro nas suas programações falando do medo, falando do perigo, aumentando enormemente o perigo, colocando uma grande lente de aumento na frente disso, porque não é tão grande assim, né? Não é tão grande assim, essa é a minha opinião, mas colocaram uma enorme lente de aumento na frente do problema, e o problema aumentou completamente de tamanho. Mas é só uma lente, é só o medo, né? É só a introjeção do medo, para que cada vez mais as pessoas se sintam enfraquecidas, se sintam menores, se sintam impotentes. Esse é o grande jogo do poder, né? É enfraquecer as pessoas, e ela vai usar sempre essa grande ferramenta que é o medo, que é a introjeção do medo, né? Mas independente disso, independente dessa introjeção de medo, independente desse tamanho desse medo, você foi mais forte. Você foi mais forte. Você superou esse momento. Você superou. Você se reinventou,
você foi fazer coisas que você não estava habituada a fazer, para poder passar dia após dia esperando o final de tudo isso. Então, eu prefiro que você acredite, eu insisto nisso, para que você perceba quanta força você tem. Quanta força você tem. E que talvez você nem tivesse ainda se dado conta. Porque não tínhamos vivido nada parecido no planeta, né? Por mais, de novo, por mais que tenham aumentado enormemente essa questão, é fato, não se havia passado por algo assim. Talvez os bem mais antigos, vindos da Europa, ainda podem estar percebendo aí as questões da Segunda Guerra, talvez até da Primeira Guerra, mas depois disso, não havíamos vivido tal situação, mundial. E mesmo assim, nós tivemos forças e poder para passar por isso. Para passar por isso. Então, se apegue a isso. Se você puder, faça esse exercício de esquecer, de não dar ouvido, não dar atenção a essa quantidade de medo que é introjetado e pense no seu poder pessoal. Pense o quanto você se superou, o quanto você conseguiu se superar. E, de novo, não importa se você sofreu mais ou menos do que as outras pessoas, O índice de pessoas que chegaram próximo de surtar e até de surtar foi grande, O número de consultas, de procura para a psiquiatria aumentou bastante, o número de pessoas em busca de terapias também aumentou, Tem os dois caminhos, Você pode conseguir entender você e esse processo através de um processo terapêutico, que é menos agressivo, menos invasivo do que os remédios psiquiátricos, mas às vezes é necessário sim o remédio, mas de qualquer maneira, as pessoas venceram. A enorme maioria, a imensa maioria venceu. Saiu vitoriosa desse processo. Saiu vitoriosa. Saiu com força. E vão estar cada vez mais fortalecidas. Vão estar cada vez mais fortalecidos. Porque a cada dificuldade superada que nós vivenciamos, a gente se fortalece. A gente se fortalece, a gente vai criando músculos. A gente vai criando uma condição de superação cada vez maior. Então, pense nisso. Pense no quanto você se superou. No quanto você fez, no quanto você ainda está fazendo, se ajustando nos teus horários, se ajustando na sua vida, mas você está ultrapassando essa grande dificuldade. Pensa nisso. Não se deixa ser abatido, abatida pelo medo. Não se sinta acuado, acuada
pelo sensacionalismo, por essa condição que está sendo imposta, né, a toda a população, principalmente para quem assiste, lê e se informa de alguma maneira. A informação é absolutamente exagerada, muito exagerada, com a intenção de te colocar medo, né? Faz muito tempo já que eu falo sobre isso. Se você pegar os meus programas do ano passado, antes da pandemia, eu sempre falei disso, dessa introjeção de medo que esses grandes grupos poderosos fazem, né? Mas veja o quanto você foi capaz, o quanto você se superou, com medo ou não, com dificuldade ou não, mas você se superou, mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, vamos nos apropriar desse nosso poder, desse alto poder, para que cada vez mais a gente esteja fortalecido. E para que cada vez mais eles não tenham tanta força sobre nós. Para que a gente também comece a ter e colocar em prática esse nosso poder pessoal, né? Busque ajuda terapêutica, busque ajuda nos caminhos que você entender que podem hoje te ajudar, né, terapeuticamente. Se fortaleça cada vez mais, entenda cada vez mais sobre você, sobre o seu poder pessoal, né? Entenda, conheça cada vez mais você, porque cada vez que você se reconhecer, que você se conhecer, que você se autoconhecer, você aumenta o seu poder pessoal. Aumentando o seu poder pessoal, você diminui o seu medo. Diminuindo o seu medo, você não fica tão refém das coisas que querem que você fique refém, né? Então, você consegue, você pode deixar de ser refém a partir do momento em que você vai se autoconhecendo. Você vai percebendo o seu poder, o seu real valor, que é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. A gente normalmente não tem essa noção, né? Mas reflita sobre isso. Reflita nessa fase, né? O quanto você se superou, o quanto você teve forças de se superar, de se reinventar, de fazer diferente, de sobreviver, né? Acredite nisso, acredite nesse poder pessoal que é seu, é nosso, todos nós temos, e que tentam sempre nos tirar. Mas nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes e a gente não perde esse poder se nós não quisermos. Muito pelo contrário. Quanto mais eu me conhecer, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu me autoconhecer, mais poder eu tenho. Reflita nisso. E se você quiser entrar em contato, anote aí meu celular para me mandar uma mensagem escrita, para gravar uma mensagem e me enviar, tirando aí, perguntando, tirando dúvidas, agendando uma consulta comigo, agendando uma sessão, né? Eu atendo na Zona Norte, em São Paulo,
Meu telefone, o DDD é 11, e o número é 98670 6310. 11 98670 6310. É o meu celular. Você pode enviar a sua mensagem, você pode ligar. Se eu não estiver atendendo, se eu não estiver em algum compromisso, eu atendo a sua ligação. Mas se não, você manda uma mensagem. Você pode mandar pelo celular, você pode mandar pelo Facebook, Sidney Rosa, Florescer Violeta. Você pode mandar pelo canal do YouTube. Você pode assistir esse programa e todos os outros lá no meu canal do YouTube, Florescer Violeta, Sidney Rosa. Eu trabalho no dia a dia com base na psicanálise. A base do meu trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista. Não utilizo apenas a psicanálise, porque eu entendo que o nosso processo de vida aqui nesse planeta, ele tem uma influência energética absolutamente importante, energética e espiritual. Então eu trabalho também olhando o lado espiritualista, Eu tenho a base de formação da psicanálise e entendo a importância disso, a importância de entender o nosso inconsciente para que a gente possa, a partir daí, perceber aonde estão as nossas feridas, aonde estão os nossos machucados emocionais, onde estão as nossas crenças que nos limitam, onde estão as nossas âncoras negativas que nos seguram e nos impedem de evoluir e de crescer. A psicanálise, ela não é a única ferramenta, eu sempre falo também disso, não é a única ferramenta para que a gente se conheça, para que a gente se perceba, mas ela é a única que aprofunda esse entendimento. A ideia da psicanálise é essa, é aprofundar o entendimento sobre o seu inconsciente para que você saiba quais são essas crenças, por exemplo, que te limitam, que te limitam. Elas estão ancoradas normalmente na nossa fase de desenvolvimento enquanto ser humano. Nós passamos por 3 fases até os 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade. 80% do que nós somos foi construído até os 10 anos de idade. Então é importante que a gente consiga aprofundar isso, esse conhecimento, essa investigação, porque é onde a gente vai encontrar as nossas raízes, onde nós vamos encontrar as raízes. Então eu utilizo a psicanálise, o entendimento da psicanálise, mas também entendo o quanto a nossa parte energética, espiritual, atua sobre nós. Então eu faço um trabalho onde eu equilibro, eu te ajudo a equilibrar esses 2 lados, o lado psíquico e energético espiritual. Então eu trabalho também com a excelente hipnose, a excelente ferramenta que é a hipnose, que é uma ferramenta técnica também, e trabalho também com o Reiki, que já aí na parte energética, na parte espiritual. Trabalho tanto com o Reiki tradicional, japonês, Mikao Usui, quanto o Reiki xamânico. Trabalho com essas 2 linhas do Reiki, mais a psicanálise e a hipnose. Então, anote aí novamente, para você que não anotou, enfim, meu telefone é 11, São Paulo, 98670 6310. E entre em contato comigo. Aprofunde o conhecimento sobre você.
Até domingo que vem. Até lá.